aí, meus bate-bidos, e aí, meus bidos vingativos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre o novo filme de uma nova trilogia que já estava prometendo desde o seu primeiro trailer, desde as primeiras fotos, que eu estava muito empolgado e que eu finalmente estou aqui para fazer aquele ótimo e belo review completo. Todo o vídeo, num geral, vai ser sem spoilers e em um dado momento eu vou falar com spoilers e quando chegar neste momento eu vou avisar para você que não assistiu o filme ainda, para que você se previna e caso você queira continuar, você continua. Se você não quiser continuar, se você quiser continuar, calma. Se você não quiser continuar, você continua. Se você não quiser continuar, você vai embora. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e espero que eu tenha entendido também. Então, bora lá falar sobre o filme que tá dando o que falar e vamos ter certeza aí se ele é tudo isso mesmo que estão falando. Vamos falar sobre The Batman. You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? What is the price for your blind eye? You're part of this too. How am I part of this? You'll see. Seguindo do ponto de vista de um homem que decide agir como vigilante e está em seu segundo ano, acompanhamos o Batman tentando desvendar os mistérios deixados pelo Charada, que busca trazer grandes revelações para destruir a linda imagem que o povo rico de Gotham busca passar. Com uma nova ideia, uma nova atmosfera sendo abordada dessa vez, eu já começo esclarecendo que eu curti muito essa nova percepção diferente que a gente tem de Gotham City e até mesmo puxando e sugando aquela pegada no ar que a gente tanto conhece de filmes de suspense e que tentam criar um clima na cidade que pega muito bem e funciona muito bem na Gotham que este filme tenta passar. Mas melhor do que isso, funciona muito a nova atmosfera que eles trazem para o Batman, o temor que ele traz entre as pessoas com base nas sombras, a divisão que ele causa como uma discussão entre a polícia e as pessoas e o mundo e a cidade de Gotham como um todo é espetacular. A brincadeira com as sombras e até mesmo como o filme começa e até como ele termina com base em quem é o Batman e a percepção que o povo tem dele é definitivamente uma das melhores coisas do filme, além de trazer um dos melhores começos de filmes de super-herói. Principalmente trazendo ali um prólogo que faz uma conexão bem legal com algo que a gente já havia visto com o Batman de 89. Principalmente no quesito de percepção. Aquela percepção que você pensa que é isso e na verdade é outra coisa. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Dentre os personagens, temos aqui o que pode ser o meu Batman favorito dos cinemas, porque ele é humano e não transparece toda aquela perfeição que as pessoas gostam de pregar sobre o personagem. Ele apanha, ele age de forma impulsiva, ele erra os cálculos que faz e traz uma das características mais marcantes do personagem que foram pouquíssimas exploradas no cinema, que é o seu lado detetive. Mesmo que ele ainda não seja o maior detetive de todos por enquanto. Robert Pattinson não consegue demonstrar muito o que foi feito para o papel, já que ele pouco, se emociona no filme, ele pouco transparece emoções, ele não mexe muito a sua feição e fala ou se movimenta de uma maneira muito robótica, principalmente perto dos outros personagens, como a própria Mulher Gato, que é bem ágil, né? Mas eu não vejo isso muito como um erro do ator, e sim como um erro da direção, já que o próprio ator, quando precisa, apresenta fúria, apresenta uma maneira de agir que realmente não só amedronta os personagens, como você como espectador, e traz mínimos detalhes de, se sentir cansado quando uma luz bate nele, já que ele trabalha muito à noite, ou traz realmente um olhar que fala muito mais do que uma expressão que ele poderia dar, o olho dele se expressa muito mais do que uma fala ou um movimento que ele poderia ter. Então nisso o Robert Pattinson manda muito bem. E eu gosto muito até mesmo do rostinho dele, porque ele traz um rosto de jovem que realmente dá aquela sensação de estar no segundo ano do personagem, de estar naquela fase pela qual ele está passando. E não traz aquela sensação de ser um quarentão se passando por 20 anos, como foi com a maioria dos outros atores
em relação ao Batman. O único que se salva desse é o Ben Affleck, porque o Ben Affleck, quando foi o Batman, já era um Batman de quarentão. O detetive de polícia Jim Gordon, que auxilia o herói, traz a maior presença já vista dentro dos cinemas, formando praticamente uma dupla dinâmica com o super-herói Batman e até mesmo sendo bem interpretado pelo Jeffrey Wright, que traz um carisma inabalável, seja com o seu humor, seja com a sua maneira de agir, ou até mesmo com o peso que consegue trazer, que bate de frente com o Batman. Quando a situação aperta, ele vai e mostra quem é que manda. O Charada é um dos melhores vilões adaptados no cinema do herói. Ele acaba sendo bem inspirado no caso do Zodíaco, ele tem uma pegada do próprio vilão Silêncio e, ao mesmo tempo, ele consegue trazer a loucura do Charada conforme o filme vai passando, conforme o filme vai agindo. Porque se você vê nos trailers, o Charada ele tem muito uma cara do serial killer Zodíaco, né? E até mesmo na maneira de agir, de fazer alguns esquemas contra o Batman, ele parece o Silêncio. Então você não vê muito daquela parte insana do Charada. Mas conforme o filme avança e você vai vendo mais do protagonista, né? Do antagonista, na verdade, ele vai apresentando essa loucura. E eu acho que é isso que torna tudo tão divertido. O Paul Dano no papel do personagem eu acho muito bacana porque ele tem um rostinho de jovem, então não tem como você levar ele muito a sério. Mas isso auxilia muito não só na motivação do vilão, como na própria loucura que o personagem tem e em como o próprio ator consegue representar isso na sua interpretação, né? Trazendo algo que, mesmo soando forçado, representa bem uma insanidade que pode até mesmo te assustar. Por fim, temos a adaptação mais fiel da Selina Kyle. Você pode até preferir as outras versões cinematográficas da personagem, da Mulher Gato, mas a história dela aqui, a sua maneira de agir e a relação que ela estabelece com o Robert Pattinson, com o Batman do Robert Pattinson, é de longe a mais próxima que já tivemos no cinema dos quadrinhos. E a Zoe Kravitz não só convence no papel pela química que ela consegue ter com o Robert, como pelo movimento felino que ela consegue exercer. A sua postura é segura e ela não precisa de beleza para que ela consiga prender você na tela, em pouco tempo de tela, principalmente. E não, eu não tô falando que a atriz é feia ou algo do tipo, ela é maravilhosa. Eu só tô falando que, diferente de outras mulheres gatos que talvez prendam sua atenção logo de cara porque ela é linda e o vestido é todo colante, não sei o que, essa mulher gato, ela não precisa disso pra ter você fisgado na tela. Sobre o arco envolvendo os coadjuvantes, Carmine Falcone aparece o necessário e acaba me incomodando apenas em uma risada falsa que ele dá, mas que eu acho que combina com o seu jeito traiçoeiro de ser. O pinguim de Colin Farrell é nojento, é divertido, protagoniza uma das únicas cenas de ação mais legais do filme e também tem uma ponta de desenvolvimento que traz aquela pegada, aquela ideia de que será aprofundada com o tempo em uma futura continuação. Então você começa a desenrolar aqui para depois ter algo que funcione no futuro, numa provável continuação. Achei bacana. Mas tem um lado negativo que eu acho que foi o lado que mais me decepcionou em relação ao filme, que é o próprio Alfred. Eu acredito que o filme jogue um arco para o personagem, um arco emocional, que exija que você tenha se afeiçoado ao personagem, só que o filme não deu tempo suficiente para você se afeiçoar ao próprio personagem. E o Andy Serkis mesmo no papel, eu acredito que ele não tenha tempo de tela para te convencer de que ele é o Alfred, de que ele é um bom Alfred, de que pelo menos, sabe, que ele possa ser o Alfred, porque nem cara de Alfred ele tem. Só que eu acredito que ele manda bem no lado paterno, no lado de ter uma importância paterna em cima do Bruce. Essa é uma parte que funciona. Porém, até mesmo em uma discussão que eles criam entre o personagem e o Bruce Wayne, não funciona principalmente por conta de um certo diálogo clichê que apenas é colocado ali e não tem uma certa resolução no filme. Vai ter um ladinho ali, talvez emocional, mas que é o que eu falei. Se você já começa trabalhando com algo que é tão clichê e é tão fora de base, é tão tipo, nossa, é isso, pra depois você resolver lá no emocional e, sabe, querer que a gente sinta, eu acho que isso dificulta bastante. Principalmente porque é uma dupla que o filme parece querer trabalhar, só que ele já tá super trabalhando o Batman e o Gordon, então não tem meio que tempo de espaço para o Bruce Wayne e o Alfred. E aí o Alfred acaba tendo aquela sensação de perdido dentro do filme, ajudando apenas em alguns mistérios envolvendo o Charada.
Sobre os termos técnicos, como é gostoso um filme sem CGI, não é mesmo? Ou pelo menos um filme que não aparenta ter CGI, já que a tecnologia utilizada aqui foi a mesma utilizada na série The Mandalorian, uma série que utiliza muito bem uma tela diferente que cria um efeito visual e que não transparece tanto, sabe, dos personagens não estarem naquele local, como acontece com algumas séries da Marvel, o que torna as séries de Star Wars bem superiores às da Marvel neste quesito, né? A porradaria também está excelente, as cenas de ação do filme trazem uma espécie de combate que me lembrou muito Demolidor, e eu gostei bastante pelo simples fator de que quando o combate vem, o som desaparece do nada e você só sente o soco, você ouve o soco, a pancada, fica tudo mais cru. Entende? E eu gostei dessa sensação que o filme trouxe. Ele se aproveita bastante da sombra em alguns momentos, né, de fazer as cenas na escuridão, mas quando trabalha na luz, não faz feio de maneira alguma. Inesperadamente, o filme tem humor sim, o próprio diretor já havia confirmado que teria algumas piadinhas durante o longa, e eu gostei tanto porque elas são tão sutis, elas são tão humanas, que elas se encaixam perfeitamente do filme e em nenhum momento atrapalham o andamento de The Batman. Eu simplesmente gostei porque elas funcionam de uma maneira que se você não rir, não dá aquela sensação de tipo, nossa, eu não ri, né, que merda, que, sabe, traz aquela coisa meio forçada, que acontece muito por aí, mas neste filme não acontece e eu gostei bastante. Por fim, a trilha sonora de Michael Giacchino está ótima. Claro que ela não bate a trilha sonora de Danny Elfman e do Hans Zimmer, que simplesmente fizeram trilhas clássicas para o Batman, mas ela traz uma densidade, um peso, um drama, um suspense que simplesmente ajuda muito no andamento do filme. Eu acredito que ela repita bastante uma certa nota ali envolvendo o Batman durante todo o longa, o que pode ficar repetitivo, mas não chega a cansar você como espectador. Contudo, a trilha que ela traz para a Mulher Gato é algo simples, mas que traz um ar misterioso e gatuno que simplesmente te conecta com a personagem, e isso acontece em várias vezes. É algo tão sutil, mas tão bacana, e que logo na primeira cena eu adorei. Por exemplo, caso você não tenha percebido, pega aquela cena em que o Bruce está observando a Selina e ela sai pela janela trocada. Quando ela sai, toca uma trilha que é tão Mulher Gato e é simplesmente maravilhoso. Neste momento você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Mas acima disso, a trilha do Giacchino também funciona muito em relação ao suspense e ao drama do filme, porque são dois gêneros que são muito bem utilizados durante o longa e também criam vários momentos, criam várias cenas importantes para o filme. E a trilha consegue fluir muito bem nestes momentos, de modo que, envolvendo o suspense, não traga um terror a ponto de te assustar, mas ainda assim um suspense psicológico que te prende muito na tela e ao mesmo tempo consegue trazer uma melancolia, mesmo que você não vá se deixar levar pelo momento, sabe? Você não vai acabar, vamos dizer, sentindo na pele o que o personagem está sentindo, mas você consegue entrar naquela cena, você consegue sentir o impacto daquela cena. E eu acredito que as duas cenas que mais funcionem em relação à trilha do que eu estou falando, que você possa entender o que eu estou falando, é a primeira e última cena do filme. Uma trabalha drama, a outra trabalha suspense, e as duas funcionam muito bem como cenas. Elas funcionam perfeitamente e trazem muito desse sentimento, dessa melancolia, desse suspense, dessa emoção que a trilha busca trazer para o filme. E traz exatamente uma sensação épica que o próprio autor já havia demonstrado na própria trilha sonora de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O Michael não tá pra brincadeira não, gente. Ele tá aqui pra provar que ele nasceu pra fazer trilha de filme de super-herói. O único ponto negativo que talvez eu possa destacar aqui em relação à trilha sonora não envolve tanto a trilha sonora, mas sim em uma música utilizada 2 vezes durante o filme, o que dá aquela impressão e aquela verdadeira sensação de repetição, de que parecia que eles não tinham encontrado uma música diferente, que talvez tivesse uma letra parecida e tivesse a mesma mensagem que a música tinha, porque é uma música que já tá no trailer, aí ela toca no filme, aí você pensa, nossa, aquela música do trailer, beleza, mas aí ela vai e toca no final do filme, e aí me incomodou, eu não sei como explicar, mas ela me incomodou como, sabe, como música, de tocar a mesma música, quando você podia trazer um outro ar
para a cena. Eu não sei se é porque eles gostaram tanto da música, né? Falaram assim, nossa, traz esse ar, traz essa letra, é exatamente isso que a gente quer. Funciona no começo, funciona no final. Mas ela me incomodou. Na primeira vez já incomodou, e nas outras vezes que eu assisti o filme, eu só tive que aceitar o incômodo. O longa de Matt Reeves claramente se inspira nos suspenses de David Fincher, como Seven e Zodíaco, referenciando no mistério de cada morte e no próprio jeito do vilão agir. Mas infelizmente acaba pegando o lado negativo de um destes, que é ser mais longo do que deveria. Parece que está numa maratona e começa a perder fôlego perto do final. As charadas parecem não ter tanta presença como tinham, por exemplo, naquela cena da bomba. E após todo o assunto envolvendo os mistérios serem resolvidos, é mais uma cena incrível aqui, uma cena catártica ali, e pronto, a trama principal parece perder presença. Mas aí eu te digo, o que foi que afetou tudo isso? O foco na história de Bruce Wayne, que, após uma cena memorável com o Pinguim, decide focar no passado do protagonista e na identidade de riquinho dele, o que deixa este período do filme estagnado e só volta a ter fôlego quando a Mulher Gato reaparece. Esse foco no Bruce acaba sendo um problema porque ela vem para desenvolver esse lado do personagem entre o final do segundo ato e o começo do terceiro ato, ficando completamente solto, tanto que é um momento que envolve o ponto negativo do Alfred, pois isso não foi desenvolvido desde o começo para ter uma importância no final. Não! Ficou apenas para este momento da obra, enquanto o restante como um todo estava desenvolvendo o Batman. Este é um filme do Batman, o filme sobre este cara que vive de vingança e está aprendendo que pode ser outra coisa, algo além das sombras, realizando praticamente um batismo de forma que idealize esse novo eu. Para completar, o final perfeito deveria ser aí, com a mudança que idealiza algo que ele é agora e que remete ao que ele era diferente no início. Porque o que se segue a partir daí, depois disso, é basicamente uma cena que foi feita para ser um pós-crédito e uma outra que, mesmo eu adorando, sendo toda dramática e linda como ela deve ser, acaba servindo muito mais como uma indicação de uma futura produção de uma outra pessoa do que como um fim para este filme, para a jornada que estávamos acompanhando. Então eu preferia muito mais numa cena pós-crédito, numa segunda cena pós-crédito, que caberia melhor do que coube aqui no final do filme. E aproveitando que eu falei sobre cortes e duração e sabe o quanto o filme acaba sendo longo, foi interessante ver o filme 3 vezes, porque na primeira vez eu senti que ele era bem mais longo do que ele realmente foi nas outras 2 vezes que eu senti que ele passou mais rápido. Porém, algo que eu fui notando que me incomodou nas outras vezes que eu vi, foi que independente do diretor querer criar um drama ou um suspense ali no momento, tem cenas que são desnecessariamente longas. Tem muitas cenas em que o Batman fica um tempo parado, olhando, sentindo, reagindo ao que ele está vendo, ao que está acontecendo, e aquilo dura um tempão. Sem contar, no final do filme, que o Batman em determinado momento decide fazer um salto e a cena cria um drama diante daquilo, como se ele fosse morrer, os personagens olham com uma cara de choque e, bom, não, é claro que o Batman não iria morrer no primeiro filme, é claro que algo não aconteceria de maneira tão drástica, sabe? No fim de tudo, é apenas o Batman dando uma de Miles Morales, assumindo o que ele deve ser. You are justice. Please do not lie. The Batman tem seus problemas, mas cria um novo universo com uma nova visão que te instiga a querer ver mais, principalmente pelo questionamento do que pode vir, seja em novas ideias ou personagens que podem finalmente ganhar uma adaptação. Seu desenrolar com as charadas do arqui-inimigo não só conseguem trazer a ideia dos dois não serem tão diferentes ou preto no branco, como divertem com uma investigação que a todo momento está indo de um lado para o outro, gerando novas questões, que quando você entende, vê que não era tão complicado quanto parecia. A estreia de Pattinson no papel já pode se consagrar como um dos melhores filmes do morcegão, no mínimo. Eu admito que não morri de amores pelo filme como muitos, não acredito que entre no meu top 10 de super-heróis, mas eu facilmente reveria este filme com gosto. Então galera, este foi o meu review sem spoilers sobre o filme, e agora eu vou fazer breves e talvez não tão breves comentários
com o spoiler. Se você quiser continuar, continue. Se você não quiser, caso você não tenha visto o filme, vá embora e depois volte quando já tiver visto o filme. Vamos lá! Vamos começar pelo fator de que eu adorei o voice-over no começo e final do filme. Eu acredito que a gente não via isso desde o Homem-Aranha de Tobey Maguire. A narração dele no início falando que ele é a sombra e no final ele basicamente falando que tem que ser a esperança. Eu achei simplesmente maravilhoso. Foi uma baita, sabe, homenagem assim, até mesmo, sabe, uma criatividade que o filme traz assim, que traz uma marca para ele como um longa-metragem. Outro ponto que eu acredito que eu devo destacar aqui, que eu havia comentado nos trailers e que eu acho que ficou bem claro nesse filme, é que o Bruce Wayne ainda está nascendo como personagem, entendeu? Então, você ver ali esse Bruce com o cabelo sujo, o cabelo não arrumado, o cabelo todo grotesco, a falta de importância que o próprio Batman dá para o Bruce Wayne, para sair por aí na rua, é algo muito interessante no próprio filme. Você vê que ele não liga para isso, você vê que ele fala que sem o Batman ele não sabe o que ele vai ser. E é por isso que eu acho que o filme comete um baita gafe ao tentar desenvolver um pouco de Bruce Wayne ali no meio, no final do filme, com o Alfred e, sabe, com o lance da revelação em relação à descoberta dos pais deles, algo que eu acho que deveria ter ficado super para o segundo filme. Este filme deveria ser totalmente um foco só no Batman, na persona do Batman, e então você trabalha uma continuação, seguindo totalmente a criação da identidade secreta chamada Bruce Wayne. Já que, como no próprio filme o Charada deixa claro, todos sabemos que a máscara é a verdadeira identidade do Batman, do próprio Bruce Wayne. Então eu acredito que eles desperdiçaram essa ideia de Bruce Wayne. Não desperdiçaram totalmente, eu acredito que ainda dê pra trabalhar tudo isso que eu tô falando numa continuação. Mas este filme teria ficado melhor se ele tivesse tirado a parte de Bruce Wayne. Até mesmo a revelação de Thomas Wayne e Martha Wayne poderia ter sido tirada e jogado para uma continuação, com o vilão sendo a Corte das Corujas, que é um time de vilão que meio que, sabe, se esconde ali pelo subúrbio de Gotham, né? Então eles poderiam trazer revelações pela cidade, envolvendo uma revelação de Bruce Wayne, que aí comprometeria essa identidade que o personagem estava criando durante uma sequência. Enfim, não foi feito ainda, mas pode ser feito, mesmo com este gafe que eu acredito que o filme tenha cometido neste primeiro longo envolvendo a identidade do Bruce Wayne. Agora, gente, a cena do Batmóvel é impressionante como todos os Batmóveis tiveram o seu momento marcante e memorável na franquia de Batman. Que cena espetacular a deste filme. Agora, um lance que talvez desagrade alguns aí, mas, bicho, como eu fiquei triste quando eu vi que era o Coringa naquela cena pós-crédito. Na moral, eu não aguento mais este personagem. E assim, não é um ódio pelo vilão, é o meu vilão favorito em relação ao mundo de super-heróis. Mas já cansou, já desgastou. Meu, um novo Batman e um novo Coringa. Primeiro que essa cena é totalmente desnecessária. Segundo que ela deveria totalmente ser pós-crédito. Terceiro, eu super querendo que fosse duas caras ali, pra criar aquela dinâmica dos vilões B do Batman e até A do Batman, mas que, sabe, são mais urbanos. E você tem no Charada duas caras e aí o Pinguim seria perfeito. E aí os caras me trazem o Coringa. Eu de verdade prefiro muito mais ver o Charada voltando num terceiro filme mais louco para concluir a trilogia do que o Joker sendo preparado para ser o vilão principal, sabe, do último filme da trilogia. Eu espero de verdade que isso seja algo só deste filme, seja só uma participação especial, que, como alguns disseram por aí, que o Coringa só apareça nos próximos filmes como, sabe, alguém na prisão, alguém que o Batman vai lá pra conversar, vai lá pra pedir ajuda, vai lá pra entender alguma coisa e fica por isso, sabe, que ele não seja o vilão principal, porque o Batman tem uma galeria de vilões espetaculares e que eu preferia muito mais ver ganhando vida, seja a Corte das Corujas, o Senhor Frio, o próprio Duas Caras, o Espantalho, que beleza que a gente já viu no Batman Begins, mas caso a gente veja um lado mais fantasioso dele, aquela coisa fictícia que ele fazia o Batman viver, principalmente nos jogos do Arkham, eu acredito que seria muito legal, seria uma ideia bacana da gente ver o personagem. E o próprio Hugo, né, o psicólogo, Hugo, acho que é psicólogo, alguma coisa assim, Hugo, que, sabe, invade ali o Arkham Asylum e mexe com cada paciente, é um cara muito doido. Então seria bacana a gente ter outros personagens, nem que sejam aqueles que foram super mal adaptados, sabe, na década de 90, e aí pode então ter uma outra atmosfera como o próprio Charada teve aqui. Falando nisso, alguém de vocês ficou até o finalzinho do filme? Tem uma cena pós-crédito ali muito bacaninha, que assim, eu lógico que eu vou jogar aqui, é simplesmente um tchau, é mancada, eu falar pra vocês que tem uma cena pós-crédito, aí você vai lá e assiste a cena pós-crédito, né, é uma bosta.
Enfim, uma cena pós-crédito muito bobinha e que, novamente, funcionaria muito mais sendo a cena do Coringa ali no lugar. Aliás, pergunta de leve curiosidade. Aquele momento em que a Selina começou a ser atacada e o Batman levantou com tudo injetando uma parada na perna assim e que automaticamente fez o bicho ficar furioso, uma cena muito boa. Vocês acham que é adrenalina, né? Uma parada de adrenalina ou que é o soro do Bane? Eu, logicamente, acredito que seja uma adrenalina. O Bane não foi estabelecido nesse universo ainda para ser. Ou o Bane já pode ter aparecido, já pode ter sido um vilão a ter sido enfrentado e derrotado. E o Batman está usando o soro dele ali para deixar ele um pouquinho mais avulsado quando estiver caindo ali. De qualquer maneira, achei aquilo uma baita cena de preparo do Batman. O Batman preparado até quando ele estava para desmaiar. Bem que ele podia ter usado isso na hora que a bomba explodiu na cara dele, lá naquela outra cena, né? Em vez dos policiais pegarem ele e quase tirarem a máscara dele. Mas enfim, muito bom. Sobre o final, eu gosto bastante de como ele abre portas para uma cidade que precisa de uma resolução, de uma cidade que ainda vai estar cheia de crimes a serem resolvidos. Tendo ali a Selina Kyle indo embora e talvez um Robin chegando numa continuação, né? Eu pelo menos espero que a Selina Kyle não vá embora completamente, que ela volte na continuação, que ela não seja, sabe, igual os filmes antigos, que o Batman tem uma namorada por filme. Não, que ela tenha criado esse laço com o Batman e aí na continuação ela aparece um momento, nem que seja Deus Ex Machina, sabe? Um momento do nada para auxiliar o personagem. E eu gostaria muito de ver o Robin já sendo introduzido deles, trabalhando realmente a Bat-família, né? Já que está fazendo uma nova parada de Batman, por que não trabalhar o Robin? O próprio Robert Pattinson falou que gostaria de ter adaptado, né, a Morte em Família e também que gostaria de trabalhar com um garoto de 13 anos assim sendo o Batman. Por um momento, eu até brinquei com a minha irmã e ela super adorou a ideia, que aquele garotinho no começo do filme que perde o pai poderia ser o Dick Grayson, né, que ele poderia ter perdido os pais, ele seria o novo Robin. A minha irmã pirou nas ideias, eu gosto bastante da ideia, porque você meio que já vai ter algo desenvolvido no primeiro filme e já continua no segundo filme, mas enfim, acredito que realmente não seja ele, mas eu espero que isso aconteça. E até acho super válido a continuação do filme ser uma inspiração de Vitória Sombria, porque o arco dos quadrinhos Vitória Sombria continua exatamente após o arco O Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas é praticamente o segundo ano do personagem, então a Vitória Sombria vem depois, trazendo novamente um serial killer que tá matando as pessoas, tá fazendo algo do mesmo estilo, e aí você introduz o Robin. No quadrinho, né, Vitória Sombria, você tem a introdução do Robin, e aí você poderia ter no filme The Batman 2 a introdução do Robin. Eu pelo menos gostaria muito disso. E cara, pensando em inspiração nos quadrinhos, beleza que eu não li todos os quadrinhos do Batman, e muitos que a galera estão citando eu ainda não li, que serviram de inspiração para o filme, devo dizer que o Longo Dia das Bruxas por mim foi uma baita inspiração do filme, porque um assassinato acontecendo misterioso a cada época e mexendo com o personagem, você tendo ali a família Falcone citando o fato de que eles foram salvos pelo Thomas Wayne e que o Bruce estava nas escadas observando, o próprio primeiro encontro entre Batman e Mulher Gato enquanto ela tentava fazer um roubo, o Batman em seu segundo ano, a utilização de diversos personagens para descobrir o que está acontecendo em Gotham e por aí vai. Eu realmente gostei de como isso estava sendo trabalhado, que por um momento eu até achei que cada morte estava acontecendo por mês, até porque a primeira morte ali é 31 de outubro, né, é num feriado, então eu fiquei pensando que eles iam aderir a isso, né, essa ideia de um feriado por mês, e aí o final do filme já era um outro ano, algo do tipo, até porque o filme basicamente acontece em 7 dias, mano, é muito pouco dias, não parece que ele se passa em uma semana. Eu realmente achei que eles deveriam pelo menos ter jogado uma datinha um pouquinho maior ali no finalzinho do filme, pra fazer um pouquinho mais sentido, porque tanta coisa acontece há tanto tempo em apenas alguns dias. Cara, eu achei sinistro isso. E vou finalizar aqui com o batismo do Batman que eu citei em algum ponto deste vídeo. Porque muitas pessoas disseram por aí que o filme se perde após a última charada ser resolvida, ou após o charada ter sido pego, né, e aí vem a cena do interrogatório. Após isso o filme se perde, mas eu acredito que essa cena do batismo do Batman salva tudo. Porque ela é tão artística, ela é tão bonita, tirando o drama ali que tem para ele cair e as pessoas observarem. Eu acredito que se fosse o drama só dele caindo, dele cortando, como se ele tivesse cortado ali aquele laço entre o que ele era e o que ele vai ser agora. É muito bonito essa cena, cara. Se você pensar em todo o visual e até mesmo em como o Matt Reeves é um diretor artístico, o fato do Batman estar ali em cima, ver um cara que fala assim, eu sou a vingança, e ele percebe que ele não é tão diferente quanto esse cara, tipo, a motivação desse cara de vingança é a mesma do Batman, só que eles agem de maneiras diferentes, sabe, eles são iguais, e aí neste momento ele vê que tem que ser outra pessoa quando ele vê que as outras pessoas estão em perigo, e aí ele pula na água, e isso é tão bíblico, ele cair na água, ficar ali um tempo e sair da água, e a segunda coisa que ele vai fazer após emergir da água, né, sair da água, é ajudar as pessoas. É lindo, velho. E até mesmo se você pensar no
tom do filme, né? O tom vermelho que a própria cena transmite e pensando nos pôsteres do filme que traziam essa vibe vermelha com o personagem, que tinha muito mais essa ideia de assassino, de vingança, de algo ruim, amedrontador para o personagem. E aí neste momento ele vai e liga o fósforo vermelho e é como se ele decidisse que o vermelho agora vai ser outra coisa. Vai ser amor, vai ser esperança, ele vai trazer uma nova realidade, ele vai mostrar que ele vai ser outra pessoa. E é incrível que neste momento a primeira pessoa que confia nele é uma criança, né? A criança ali que, né, poderia ser o Dick Grayson, e ele ajuda a criança, e as pessoas seguem ele se torna esperança neste momento, e ele anda, e as pessoas basicamente formam uma capa para o personagem. Então, todo este momento é tão simbólico, é tão bonito, tem uma coisa tão linda ali sendo dita, sabe? Ele não precisava nem falar o que ele falou depois, naquele momento ali de batismo bíblico que real ele teve, que real foi proposital do diretor, ele estava se tornando outra pessoa, e nem era necessária a narração. E por ter tido a narração, o filme tinha que ter acabado com aquela narração que tava lindo. Enfim, galera, deixem nos comentários aí o que vocês acharam de The Batman. Se forem comentar com spoilers, do que eu comentei aqui com spoilers, falem que vai ser com spoilers. Se não, podem comentar aí a tudo, né, sem spoilers. Se quiserem falar até das coisas com spoiler, mas sem dar o spoiler, acho que dá pra dar um jeito, assim como eu até mesmo dei um jeito em um pouco da área de sem spoilers. E que filme, baita filmão, baita filme bacana, desculpa a demora aí pra fazer o vídeo, mas foi um filme que eu precisei realmente rever, vi 3 vezes, tô aqui com balde e os carambau, tem até copa aqui em cima, e de qualquer forma, estou bem animado para a continuação que esse filme pode trazer, contando que ela não traga o vilãozinho que eu já comentei aí, não é mesmo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu e até a próxima, falou!